Boa tarde, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 21/7, terça-feira, e nós vamos corrigir as atividades do livro páginas 52 e 53. Se você ainda não está com o seu livro de língua portuguesa, pause o vídeo e pegue lá para nós começarmos esta correção, tá certo? Antes de corrigirmos, vamos voltar para o poema da aula anterior, que foi O Bilhete ao Senhor Grilo, certo? Vamos fazer a leitura novamente e observar a estrutura também do poema. Vamos lá. Bilhete ao Senhor Grilo. Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria. Não sei como nem porquê. Não me deixe adormecer com seu cri-cri noite e dia. Se quiser, meu senhor Grilo, vá cantar para sua tia. Eu sei, você chora sozinho quando eu saio para brincar. De noite chego cansado e você desconsolado me espera para conversar. Se puder, meu senhor Grilo, vá cantar noutro lugar, pois cri-cri nos meus ouvidos, senhor Grilo, assim não dá. Caia fora, vou dormir, leve embora seu cri-cri, que só vem me atrapalhar. Por favor, meu senhor Grilo, vê se deixa de gritar. Não entica com meu sono pra eu dormir tranquilo. Mamãe braba na cozinha diz que a culpa é toda minha. Sabe uma coisa, senhor Grilo? Você cricrila, eu não cricrilo. Bem, eu li novamente o poema para que vocês possam também observar as rimas que tem nele. O que é mesmo rima? As rimas é quando as palavras terminam com o mesmo som, certo? Dando esse ritmo, essa musicalidade ao poema, ok? Também observe aqui que o poema tem quantas estrofes? O poema tem 7 estrofes, se nós formos contar, que são esses pedacinhos aqui, esses conjuntos de versos, certo? Expliquei para vocês que os versos são cada linha do poema. Cada linha é um verso. O conjunto desses versos é uma estrofe. E essas estrofes é separado por um espacinho, ó. De um espaço para o outro começa uma estrofe, tá certo? Então, se nós formos contar, ó, tem quantas estrofes? 7 estrofes. E quantos versos? Vocês contaram? Tem 27 versos no total. E esse poema, ele possui rimas, mas vocês vão poder ler outros poemas, ou já leram, em que não tem rimas, certo? Em que é mais livre, ok? Mas também tem sentimento, tem emoção, tem essa poesia, certo? Porque o poema, ele retrata os sentimentos, né? As emoções, daquela pessoa naquele momento. Como o garoto se sente com o cri-cri com o cri-cri lá do grilo. Ele se sente cansado, ele sente raiva, ao mesmo tempo pena porque o grilo não tem com quem conversar. Então ele retrata as suas emoções neste poema, certo? O poema tem sentimento, retrata o que a pessoa, o poeta, naquele momento, ele está sentindo, ok? E, mais uma vez, reforçando a parte sobre rimas, eu trouxe para vocês aqui, retirando do poema palavrinhas que rimam, ou seja, palavrinhas em que o som se repete no final delas. Por exemplo, brincar rima com conversar, grilo rima com tranquilo, porque rima com adormecer. Quando a gente lê a primeira estrofe, você observa um ritmo. É como quando você escuta uma música, tem aquele ritmo, tem aquele som, né? Então a rima é essa parte em que as palavras terminam com o mesmo som, certo?
essa primeira estrofe. Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria. Não sei como nem porquê, não me deixe adormecer com seu cri-cri noite e dia. Observe que cantoria rima com dia, porque ambos terminam com o mesmo som, ia, certo? Cantoria e dia terminam com as vogais ia. Porque rima com adormecer, porque termina com a vogal E, com o som E, certo? Adormecer termina com ER, mas também tem o mesmo som, E, ok? Então, rima é isso, é quando as palavras terminam com o mesmo som, certo? Dando ritmo ao poema. Agora, nós vamos poder passar para a correção da atividade, tá certo? Que foram as páginas 52 e 53. Eu espero que vocês tenham realizado, tá bom? Porque foi a interpretação desse poema. Nós vamos começar agora a responder. Qual é o assunto do poema? O assunto você já extrai lá do título, certo? Quando você lê o título, você já tem uma noção do que o texto vai falar, ok? Então, o assunto desse poema foi sobre um bilhete escrito para o senhor Grilo, certo? Se você escreveu bilhete ao grilo ou bilhete de uma criança a um grilo, também está correto, contanto que tenha esse mesmo sentido, ok? Um bilhete escrito para o senhor Grilo. Esse foi o assunto do poema que você extrai lá do título. Quando você lê, você já tem uma noção do que o poema vai falar, tá bom? No poema, há um pedido para que o senhor Grilo interrompa a cantoria. Por que a cantoria? Porque o menino pede para o grilo de diversas formas para ele cantar para a tia dele, para ele cantar em outro lugar, para ele parar com aquela gritaria. Por quê? Vocês escreveram qual das opções? É um cri-cri gostoso de ouvir? Não, né? Porque senão ele nem pediria para ele parar. Atrapalha o sono ou faz bem para os ouvidos? Se vocês têm a experiência de ouvir o som de um grilo, vocês sabem que é um som irritante. Então, não é bom para os ouvidos, certo? Eu espero que vocês tenham marcado esta opção. Atrapalha o sono. Xizinho aqui nesta opção, tá bom? Terceira questão. No verso, não sei como nem porquê, há um sentimento de raiva expresso por. A raiva é de quem? Quem é que fala nesse poema? Porque eu expliquei para vocês que, embora o poema tenha sido escrito por um adulto, que foi o Sérgio Caparelli, mas quem se expressa nesse poema é quem? É um adulto, é um idoso, é uma criança? É uma criança, não é? Eu espero que vocês tenham respondido aí que quem se expressa nesse poema é uma criança. Xizinho aqui, ó, tá bom? Por quê? Como é que a gente sabe disso? Aí eu espero que você tenha voltado lá para o poema e você tenha extraído os versos para você poder saber, ter a certeza que quem se expressa é uma criança. Quando ele diz assim, ó, eu sei você chora sozinho quando eu saio para brincar. Quem é que brinca? Adulto? É idoso? Não, né? É uma criança. Então, neste verso, você já justificou a sua resposta. Quando eu saio para brincar, certo? E lá no final, ele também fala: mamãe braba na cozinha. Quem é que chama as mães de mamãe? Geralmente são as crianças também. Então, esses dois versos já justificam a resposta de vocês, tá bom? Se não tivesse uma imagem, aí você iria procurar pistas no poema para poder responder, tá certo? Porque nem sempre um poema vai vir acompanhado de uma imagem. Então, você vai ter que interpretar através dessas pistas, ok? Essas dicas no poema.
Aí você vai escrever esses versos que comprovam sua resposta. Quando eu saio para brincar, ou então, mamãe braba na cozinha. Esses dois versos justificam que o poema foi escrito, que este sentimento de raiva é expresso por uma criança, tá bom? E marca o xizinho aqui, ó. Uma criança. A criança que tá sentindo raiva de tanto cri-cri nos ouvidos dela, né? De tanto ouvir aquele grilo fazer barulho, né? Vamos para a próxima questão. Na quarta questão, vocês iriam ler os versos do poema, certo? E escolher dentre essas palavras para completar os quadrinhos, tá bom? Quem é que está falando? Quem é que está sentindo? Tá ok? Nós temos as palavrinhas mãe, criança e grilo. Vamos ver se você acertou. Corrija aí a sua atividade. Se você estiver errado, você pausa o vídeo para consertar. No item A, crianças, esse verso, não me deixa adormecer. Quem é que está falando isso? Se eu for voltar para o poema, ó, não me deixa adormecer. Vamos observar aqui. Aqui. Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria, não sei como nem porquê. Não me deixe adormecer com seu cri-cri noite e dia. Quem é que está falando isso? Vocês sabem me responder? É a mamãe do menino, é a criança ou é o grilo? Acertou quem respondeu? Criança, ok? Agora nós vamos responder quem não consegue adormecer é a criança. E quem não deixa alguém adormecer? Nós vemos lá, ó. Nós vemos lá que ele falou, ó. Senhor Grilo, não me deixa adormecer, certo? Então você vai marcar, você vai escrever Senhor Grilo ou simplesmente Grilo, tá bom? Com letras iniciais maiúsculas, porque é começo de frase, começando a sua resposta, certo? Então, quem não consegue adormecer é a criança, e quem não deixa alguém adormecer é o grilo, com o seu cri-cri lá, certo? No item B, nós temos outro verso. Vamos ver se vocês acertaram a quem se refere esse verso. Eu sei, você chora sozinho. Quem é que chora sozinho? O menino falava lá na estrofe que quando ele saía para brincar, o grilo chorava sozinho porque não tinha com quem conversar. Então, se você escreveu aí grilo, você também acertou no item B, tá certo? E no item C, quando eu saio para brincar, quem é que brinca? Geralmente é a mãe. Não, né? A mãe, ela geralmente está cuidando dos afazeres da casa, né? Não tem tempo para brincar e nem está nesta fase, né? Então, quem é que brinca? É o menino, certo? Quem sai para brincar? A criança, tá bom? Escrevam aí se você não tiver respondido. Vá cantar no outro lugar. Quem é que vai cantar no outro lugar? Observem que esse é um pedido da criança a um personagem específico que ele vá cantar no outro lugar. Quem é que canta? Quem é que está perturbando com a sua cantoria? É o grilo, tá certo? Então vocês vão escrever aí essas respostas. Se você não escreveu, pausa o vídeo para você consertar, tá certo? Agora nós vamos para o item E, que só vem me atrapalhar. Quem é que atrapalha? Quem está sendo atrapalhado é o menino, certo? Porque o grilo não o deixa dormir, atrapalha o seu sono. E quem atrapalha, acabei de responder, né? É o grilo, certo? O grilo. Quem se sente atrapalhado?
Quando nós nos sentimos atrapalhados, é algo que nos interrompe, é algo que não nos deixa prosseguir com a determinada atividade, certo? É um obstáculo. Então, quem é que se sente atrapalhado? Quem não consegue dormir é a criança, tá certo? No item F, diz que a culpa é toda minha. Tem uma pessoa lá no final do poema, né? Além do menino se sentir cansado, sentir raiva por causa daquele som irritante que o grilo tanto fazia a noite toda, né? Além dele sentir tudo isso, a sua tem uma pessoa da sua família que diz que a culpa é toda dele, que é ele quem não está dormindo, está colocando culpa no grilo, ele está inventando tudo isso, a culpa é dele. Quem foi esta pessoa que disse isso? Se nós voltarmos lá para o poema, você vai ver na última estrofe, ó, certo? Isso também é investigar, isso também é procurar pistas para você responder. Ó, nós não temos a imagem aqui da pessoa que coloca a culpa no menino, que ele não está dormindo, é por isso, a culpa é dele. Então, nós vamos procurar pistas, tá certo? Como? Na última estrofe, nós vemos esse nomezinho bem aqui, ó. Mamãe braba na cozinha diz que a culpa é toda minha. Sabe uma coisa, senhor Grilo? Você cricrila, eu não cricrilo. Então, quem é que diz que a culpa dele não dormir é dele próprio? A sua mãe, tá certo? Então, através desse verso, eu já respondo aí a minha atividade, tá ok? Então, você precisa aprender a procurar pistas no texto. Quando eu não sei de uma resposta, eu volto lá no texto, leio novamente com bastante calma, atenção. Não consegui achar ainda? Volto na pergunta, leio novamente, volto no texto, leio mais uma vez, até eu encontrar a resposta. Porque às vezes você lê uma única vez e não consegue entender, certo? Ou você entende só pela metade. Então é importante que você volte no texto para poder responder a sua atividade, certo? E procurando essas pistas, ó. Na última estrofe, tem no primeiro verso dela, mamãe braba na cozinha diz que a culpa é toda minha. Então, a partir daqui, eu respondi aí o item F, tá certo? Então, você iria escrever aqui quem diz que a culpa é toda dele? Sua mãe, tá bom? Vamos para a questão 5. Você sabia que os grilos cantam principalmente à noite? Leia os versos abaixo. Bem, se você tiver experiência com grilo, se tiver algum grilo na sua casa, né? Muitas das vezes, principalmente nesse período, a gente observa aí, né? Uma grande, em grande parte dos lugares, principalmente nos lugares mais rurais, nas áreas mais rurais, uma grande quantidade de grilos. E esses grilos, se você prestar atenção, eles não cantam durante o dia, eles cantam mais à noite, certo? Por quê? Porque são seres noturnos, é que nem a coruja. Né? A coruja, você só escuta o som dela à noite, né? Então, tem certos animais, ou até mesmo insetos, que o período deles mais durante a noite, certo? O período de descanso é durante o dia, e o período de ficar acordado, de buscar alimentos, certo? Ou de cantar, como os grilos, é durante a noite, tá certo? Então, os grilos, eles têm esse hábito. Quando chega logo à noite, assim, quando já se põe o sol, eles já começam com seu cri-crilar, que é a cantoria dos grilos. E neste poema, nós observamos os versos, ó. Vamos ler. De noite chego cansado e você desconsolado me espera para conversar. Quem é que chega de noite e chega cansado? Vocês sabem me dizer?
É o menino, porque passou o dia brincando, né? Ou estudando, certo? Porque criança, as duas responsabilidades de vocês, né? Primeira responsabilidade é estudar e o lazer é brincar. Quando esse menino chegar à noite já cansado, que ele quer dormir, descansar, o grilo quer conversar, né? Essa é a mentalidade do menino, né? Quando ele fala lá, eu sei que você desconsolado me espera para conversar, certo? Quem é que está desconsolado é o grilo, porque passou o dia sozinho e o espera para conversar. Então, assim que o menino chega, ele já começa a sua cantoria. Que confusão! Parece que a criança e o grilo não se entendem quanto ao horário. Vocês observaram aí que diverge, né? O menino quer dormir, o grilo quer conversar. Por quê? Por que acontece essa divergência? Por que eles não se entendem quanto ao horário aí? Se vocês responderam assim, a criança já deveria estar dormindo à noite, na hora em que o grilo canta. Tá certo? Aí vocês acertaram. Ou é porque à noite o menino está cansado e é nessa hora que o grilo começa a cantar, atrapalha o sono dele. Também está correto. O que precisa é estar neste mesmo sentido, tá bom? Você justificar por que o grilo e o menino não se entendem quanto a esse horário, certo? Quanto à noite. Um quer cantar, quer conversar, o outro quer dormir, descansar, certo? Então tem que estar nessa mesma linha de raciocínio aí. E essa foi a nossa correção de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham acertado aí a atividade. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, ok? Aí vocês vão ter as atividadezinhas, que é o complemento da interpretação do poema, página 54 e 55, tá bom? Bom desempenho aí na atividade de vocês. Se tiverem qualquer dúvida nas questões, podem entrar em contato com a tia, que eu vou estar disponível. E lembre-se de mandar a foto para eu registrar a sua resposta, tá bom? A sua atividade feita, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.